Oi, pessoas! Eu de novo aqui. Viram que eu tô de cenário novo, né? Porque é o cenário da produtora. Eu resolvi sair de casa para respirar um pouco de ar puro, de máscara, mas tudo bem. E aí a gente tá gravando aqui no cenário da casa da produtora dos meus videomakers. Nós vamos falar sobre liderar e ter vida pessoal. Numa vida louca como a que a gente tem, empresas em que executivos têm que estar o tempo todo inspirando pessoas, se preocupando com os resultados dos negócios, com tudo que vai ser conquistado em longo prazo, em curto prazo, imediatamente. E todo mundo tem limite. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. Senão a gente não vai liderar ninguém. Então, a gente vai falar algumas coisas que você tem que começar a prestar atenção. Uma entrevista com alguns executivos agora, durante a pandemia, mostrou que muitos deles estavam arrependidos pelo excesso, né, de assertividade. Assertividade já é você ser muito agressivo, muito impulsionador, intensos demais, obsessivos, egocêntricos. Então são pessoas que quanto mais a gente sobe na esfera de poder, mais solitário a gente fica. Com menos a gente tem com quem contar, com quem compartilhar, porque poucas pessoas têm o mesmo escopo que você tem nas suas atribuições. E aí muitos deles disseram que estavam arrependidos de tanta intensidade, que nesse último ano, como um deles disse, a gente lutou muito, a gente teve muitas dificuldades, mas a gente conseguiu. Ele não estava falando só da vida profissional, ele estava falando do casamento dele também, né? Você acaba afetando todas as suas relações. Então, muitas vezes, ficar na empresa até mais tarde, ou esse trabalho em home office que a gente está vivendo, que a pessoa só desliga o computador às 11 da noite, ele também não vai viver, é a mesma coisa, não está vivendo a vida com os filhos, com a esposa, não está vivendo consigo mesmo. E a gente vive falando de autoconhecimento, a gente vive falando de cuidar da sua saúde mental e as pessoas continuam não dando muito valor a isso, não dando muito peso a isso. Uma coisa que eles falaram também é a questão do autocuidado. Eles param a gente só pensa em trabalho e, portanto, a gente só se ocupa nos objetivos, na empresa. Às vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida de nós, né? Não tem o autocuidado, que é um passo para a depressão e ansiedade. Você tem que começar a olhar os dois aspectos da tua vida, tanto pessoal quanto profissional. E conversar com as pessoas da sua família, compartilhar com elas o peso da tua posição. É claro que você não vai compartilhar informações que sejam privilegiadas, confidenciais, mas você precisa compartilhar com as pessoas do teu entorno o peso dessa posição. Porque às vezes a pessoa também não entende o tamanho da tua responsabilidade. Ela não convive profundamente com você, então ela não sabe, não é? O quanto que você é responsável, quantas situações você teve que enfrentar, quantos desafios e quantos problemas você teve que resolver naquele dia. Então, se a gente não fala da gente, as pessoas às vezes não podem adivinhar. Você também tem que pensar quando você parar, não é? Porque senão você fica nessa adrenalina louca o tempo todo, sem parar para pensar, e se eu parar, e se eu tiver que retomar, e se eu ficar doente? Então tem que se cuidar e é importante que o líder cuide de si para poder cuidar dos outros. Se ele não estiver bem, ele não vai transmitir o entusiasmo, a energia, o comprometimento que ele precisa transmitir para as equipes. Os objetivos não farão sentido se eu estou doente, se eu estou triste, se eu estou ansioso ou deprimido. Eu não vou conseguir transmitir, a não ser tristeza, infelicidade para os meus colaboradores. As pessoas também nos leem, né? E você precisa também investir na sua própria reconstrução depois dessa situação toda, não é? Então, ter horários para desligar o computador, ter horários para fazer os seus exercícios físicos, se alimentar, estar com a sua esposa, namorar, e estar com seus filhos, com seus bichinhos, fazer o seu lazer, jogar ou ler, ou fazer o que você quiser. Parar para pensar, esse é o momento de parar para avaliar a sua carreira, avaliar a sua vida. Devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a hora de parar? Isso está me afetando muito. Como eu estou me saindo nas decisões que eu tenho tomado? Eu continuo acertando, eu comecei a errar, estou começando a falhar, não é? E às vezes as pessoas deixam para
para parar de trabalhar quando já não estão dando conta mais, já estão muito doentes. Então é importante que você se cuide. Delegue, não centralize as coisas. Tem gente que pode fazer melhor que você. Delegar pressupõe 4 perguntinhas básicas, né? O que é que precisa ser feito? Quem sabe fazer? Quem pode fazer e quem quer fazer. São 4 coisinhas básicas que você tem que perguntar na hora de delegar, porque às vezes você sabe o que precisa ser feito, sabe quem pode fazer, sabe quem sabe fazer, porém essa pessoa não está disponível, não está disposta para fazer. Então você precisa pensar nisso antes de delegar. Esses são os tópicos que um líder precisa começar a olhar para ter uma vida pessoal equilibrada. A saúde mental faz parte do todo, gente. Se isso aqui não estiver bom, se não estiver funcionando, se as coisas começarem a te incomodar, se você começa a não dormir direito, a não comer direito e está focado só no trabalho, fica desequilibrado e esse desequilíbrio começa a gerar prejuízos que não são fáceis de serem repostos. O custo-benefício é muito alto. A tua saúde, a gente viu muitos executivos agora nessa crise que se dedicaram profundamente a resolver os problemas de suas organizações e depois ficaram doentes. Então não vale a pena, a gente precisa se dedicar, mas a gente também precisa se cuidar. Então essas são as orientações básicas, né? Não disse nenhuma novidade aqui, mas eu queria dizer que você pode sim liderar, mas pode ter sua vida também. Conduza a sua vida como você conduz a sua empresa, com cuidado, com atenção, mas com muito respeito por cada um dos espaços. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Muito obrigada por ter estado até aqui. Se inscreva, curta, compartilhe e mande para todos os seus amigos. Até breve.